Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Este treinamento de como orçar usando o top integrado à base Sinap foi realizado e gravado em 12 de maio. Dividimos o material em 9 vídeos para facilitar o dia a dia de vocês. E este é o segundo vídeo. Eu sou a Sueli Freidenberg, sou formada em matemática. Trabalho na área de sistemas há mais de 20 anos. Trabalhei com RM Orca, RM Solon, que são versões anteriores ao top. E depois trabalhei por 4 anos com o RP da SAP. Há um pouco mais de um ano recebi o convite da empresa OrcCerto Engenharia de Custos, também parceira da TOTS, para voltar a trabalhar com sistemas da RM, principalmente voltados à área de construção civil. Hoje o nosso objetivo é aprender de forma mais simples como orçar usando as bases de dados da OrcCerto, que são integradas diretamente no TOTS Obras e Projetos. No vídeo de hoje vamos aprender parâmetros do projeto, parâmetros gerais, e assim ficaremos mais próximos de iniciar o nosso orçamento. Boa aula! A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos. No vídeo anterior, utilizamos o recurso de copiar para trazermos os parâmetros para o nosso novo projeto. Agora vamos analisar se essas parametrizações copiadas são adequadas ao nosso projeto. Vamos começar acessando o menu de projetos, construções e projetos, e vou verificar se esses parâmetros estão ok para o que eu preciso. Essa parte de parametrização, ela é bem detalhada e ela é a nossa fundação. Então ela precisa estar bem estruturada para a gente poder dar continuidade ao nosso projeto. Primeira pastinha, BDI. Eu posso vir aqui e incluir um BDI na mão. Posso colocar qualquer número aqui. Ou eu posso ter uma planilha lá que a empresa tem do Excel, importar para dentro do sistema, tem um caminho que importa, tá? E eu posso chegar aqui e falar para ele, não, eu vou usar essa planilha de cálculo. Então eu venho aqui, coloco, na planilha de cálculo tem lá onde fica o total, eu coloco a célula de retorno, que é o valor total do meu BDI, e mando ele calcular. Deixa eu só visualizar para vocês verem aqui. Ele abre minha planilhinha, tá vendo? E aqui na H29 dá o resultado. Nessa exemplo aqui, eu tenho percentual de mão de obra, transporte pessoal, material de equipamento. Posso mudar? Posso. Cada empresa vai ter o seu. Aí aqui a gente vem, ele está trazendo exatamente o retorno. Aqui no Excel, eu só tenho 2 casinhas, tá? 2 casas decimais, então eu trouxe 1,18. Eu vou mostrar para vocês depois que no... Só um minuto. Aqui ele trouxe 1,18, estou com 2 casas decimais. Se eu aumentar aqui, ele vai pegar meu cálculo e vai trazer com o número de casas decimais. Eu posso também colocar ele como calculado. Ah, Sueli, o que é esse calculado? Se eu vier aqui em taxas e incluir as taxas que eu tenho, impostos, bonificação e o meu lucro. Aí ele vai trazer um valor. Para eu incluir, é só clicar aqui em novo registro. Aí eu vou escolher se ele é uma despesa, uma bonificação ou um lucro, despesa ou bonificação, e coloco o meu percentual aqui. Vou mostrar a diferença. Se eu colocar um calculado, tá vendo que ele desabilitou a parte de taxa? Aí se eu vier aqui, ele vai trazer aqui para mim essa parte que ele está mostrando para mim que ele está calculando o BDI. Porque nós temos, só para poder mostrar as outras formas da gente trabalhar. Se eu deixar ele calculado, eu posso também colocar que o BDI diferenciado impacta no BDI calculado. Ou seja, se eu for lá no meio do meu caminho e mudar alguns BDIs, o que ele vai fazer? Ele vai assumir o BDI diferenciado e não o BDI do projeto. Então, eu estou dizendo para ele que eu quero que o meu BDI diferenciado altere, sobreponha o meu BDI calculado. Agora, se eu não quiser que isso aconteça, eu posso só desmarcar aqui, tá? Aqui eu vou falar para ele a utilização onde eu quero que ele use. Eu quero que ele use o projeto, diferenciado, grupo de custo. Eu posso marcar todos ou posso marcar só um. Depende de como eu analisar a necessidade desse projeto. Aplicar BDI do projeto sobre custos unitários ou valor total do projeto. Se eu aplicar em custo unitário,
As tarefas que possuem associação são desconsideradas. Vocês vão ver lá na frente, que eu vou mostrar para vocês, como associar tarefas. Então, se eu colocar por custo unitário, toda vez que eu associar uma tarefa a outra, essas tarefas associadas não vão ter considerado o BDI dela, só da tarefa principal. Se eu colocar valor total do projeto, o BDI que eu estiver marcando aqui, ele vai levar para todo o meu projeto, independente de ele ser associado ou não, tá? Se eu colocar custo unitário dos serviços, ele habilita esse cashbox aqui de eu aplicar BDI diferenciado de forma absoluta. O que é isso? Ele dá, ao invés de ele assumir, novamente, eu vou falar, ao invés de ele assumir o meu BDI que eu estou colocando na planilha, no calculado, ele assume o BDI diferenciado. No meio do meu projeto, eu fui lá e falei para ele, olha, eu quero que você mude nessas tarefas, eu não preciso ser no projeto inteiro, tá? Em algumas tarefas eu quero que você mude o meu BDI. Aí o que ele faz? Ele recalcula o BDI para todo o restante da planilha, todo o restante do projeto. Então a gente não vai trabalhar com... Eu vou mostrar ao longo do caminho aqui para vocês a diferença que dá se vocês marcarem aqui. Mas a princípio nós vamos mostrar o valor total do projeto, mas depois eu volto para mostrar para vocês a diferença. Vigência de preço, podemos utilizar somente no cronograma em todo o projeto. Nós não vamos utilizar porque a ideia é mostrar como orçar. E essa vigência de preço, ele vai vir para quando a gente estiver trabalhando com controle. Por exemplo, eu preciso saber, meu preço do meu insumo vale até tal data, o meu projeto vale até tal data. Então, assim, para o orçamento, que é o inicial, a gente não tem uma vigência de preço, então a gente não vai tratar isso, tá? Cronograma utilizado para aplicação de vigência de preço, a gente também não vai tratar, por não estar tratando a vigência de preço. Fator K, a gente não vai utilizar. Fator K é um fator multiplicador em cima da composição. Então, como a gente não está trabalhando com insumo, com composição e produção, a gente também não vai mexer com esse fator K. A gente vai deixar não utiliza. Mas se a gente tivesse que utilizar, a gente ia ter que decidir se era na produção ou na curva ABC de insumos. Leis. Aqui eu posso cadastrar 2 fatores de lei social, principalmente quando o meu sistema está integrado com o sistema da Folha. Eu vou colocar aqui, vou pegar lá com a Folha e falar, gente, qual que é o fator de vocês que vocês aplicam sobre a mão de obra? Ou eu entro com o valor direto, igual no BDI aqui, ou eu coloco uma planilha de custo para ele poder trazer também. Funciona do mesmo jeito que o BDI. Posso usar 2 fatores. Por exemplo, eu tenho mão de obra interna e tem mão de obra terceirizada, e eles têm outra aplicação. Eu posso também estar mandando 2 fatores. Isso eu vou ter que definir aqui, e depois lá no grupo de curso eu vou ter que também dizer para ele qual fator que eu estou usando. Aqui são bastante, ó, aceita coeficiente improdutivo igual a 0? Nesse ponto a gente não vai colocar nada. Por quê? Isso acontece quando eu uso uma composição por produção, porque a composição por produção, ela tem coeficiente produtivo e improdutivo, e a soma deles tem que ser 1. No nosso caso, a nossa base é SINAP, ela não usa composição por produção, então a gente não usa também. Posso deixar como 0, posso deixar sem nada. Repetir código auxiliar de planilha. Se vocês quiserem que ele repita o código auxiliar, vocês têm que flegar, a gente não vai utilizar. Considerar composição auxiliar no cálculo de insumo. Eu quero que ele considere, principalmente porque a base SINAP ela usa bastante composição auxiliar. Então, eu quero que ele considere, sim, no meu cálculo de insumos, minhas composições auxiliares. Calcular projeto vinculado à tarefa. Aqui a gente pode deixar sem. Por quê? Eu não tenho nenhum projeto vinculado à minha tarefa. Eu poderia, por exemplo, eu tenho um projeto básico que eu uso para todos os meus empreendimentos. Ao invés de estar trazendo ele inteiro dentro da minha planilha, eu posso vincular ele, criar uma tarefa e vincular esse projeto. Aí o que ele vai fazer? Tudo que tem naquele projeto, ele vai trazer para essa tarefa. Então, se eu quiser vincular, eu tenho que colocar aqui que eu vou calcular esse projeto vinculado. Como nós não vamos trabalhar com projeto vinculado, não vamos marcar. Considerar tarefa de custo indireto, nós vamos deixar marcado, que eu vou mostrar para vocês como deixar a tarefa como custo indireto. Habilitar cálculo integrado cronograma mais projeto. Eu vou deixar marcado. Porém, quando a gente for fazer cálculo, a gente vai prestar atenção quando existe a necessidade de só calcular o projeto ou de calcular o cronograma. Por quê? Porque se eu deixar sempre calculando com o cronograma, demanda mais tempo.
Como a nossa internet, estou trabalhando no home office, minha internet é boa, mas não tanto. E às vezes, mesmo na empresa, você está trabalhando com um projeto grande, tem várias pessoas também trabalhando. Se você deixar toda hora para ele calcular o cronograma, ele vai demandar mais tempo. Então, você pode deixar desmarcado que ele vai calcular o projeto direto, ou pode deixar marcado que ele vai te dar a opção de escolher. Então, a gente vai deixar marcado para ele deixar a opção de escolher. Considerar casas decimais. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que eu posso determinar que meus campos têm mais de 2 casas decimais. O sistema está perguntando para a gente vai considerar. Sim, se a gente está mandando ter mais casas decimais, é interessante que ele considere. Habilitar cálculo de curva ABC, sim. Distribuir diferença no curva ABC de insumo e grupo de custo, sim. Considerar a quantidade de obras, eu vou deixar marcado, mas a gente pode deixar desmarcado também se a gente trabalhar com uma obra só. E daí o sistema nem tenta procurar uma nova obra, mas vamos deixar marcado. Considerar insumo derivado em turma típica, nós não vamos trabalhar com insumo derivado. O que é um insumo derivado? Por exemplo, eu tenho lá o meu servente. E o meu servente, ele tem vale transporte, tem vale alimentação. Aí, para eu não ter que colocar no valor dele, o que eu faço? Eu crio uma derivação. Eu coloco os valores do vale transporte, da alimentação, plano de saúde, eu coloco como um insumo derivado e agrego a ele. Então, a gente não vai trabalhar com insumo derivado. Então, a gente aqui vai deixar 100. Por que a gente não vai trabalhar com insumo derivado? Primeiro, porque é um treinamento básico, insumo derivado é algo bem complicadinho. E outra, porque a base da SINAP já traz esses cálculos, ele já traz analisados esses cálculos dentro da composição. Então, a gente não vai precisar de insumo derivado. Caso decimais da planilha de EMOP, a gente não vai trabalhar com a planilha de EMOP. Caso decimais na composição, sim. Não vamos trabalhar com fórmula de avanço físico, mas se a gente fosse trabalhar com um avanço físico, o que a gente teria que fazer? Também tem uma planilhinha lá com os cálculos. Do mesmo jeito que a gente trabalha com a BDI de fator. A gente tem que ter uma planilhinha lá que faz esses cálculos de avanço físico. No caso, isso aqui é do sistema, nem sei como ela está formulada, mas nós não vamos trabalhar como peso, tá? Unidade de referência, a gente vai trabalhar com hora homem, mas aí depende, pode ser só hora, unidade, aí não vai trazer muita diferença para a gente. Considerar atividade de custo indireto, sim. Não vamos trabalhar com conversão. O valor, nós estamos pedindo para ele arredondar. Eu poderia truncar, por exemplo, eu tenho 4 casas, mas na minha conta deu 7. Ele truncaria no último valor. Ou eu posso não tratar. Percentual de curva ABC, aqui vai de empresa para empresa também. Aqui eu estou dizendo que a minha curva A vai trazer 65%, ou seja, os 65% dos meus insumos que tem maior gasto vai vir na minha curva A, pertence à minha curva A, 25 na curva B e 10 na C. Posso mudar? Posso, desde que eu feche em 100% eu posso estar mudando. Qual é a moeda do projeto? Posso usar todas as moedas que estiverem cadastradas no nosso cadastro. E aqui e posso também fazer indexação. Meu projeto eu vou indexar para dólar. Aí eu venho aqui e tem que colocar data base de indexação também, tá? Taxas, é o que eu já falei para vocês. Se eu quiser incluir, eu dou um mais aqui, ele abre a telinha. Se eu quiser excluir, eu excluo um daqui. Vou excluir o ISS para poder incluir para vocês verem como que funciona. Ó. Só excluir, agora eu vou aqui e só venho aqui, ó. Eu cliquei com o mouse em cima, ele já abriu o espaço, ele já está como despesa, mas se eu quisesse mudar, eu vinha com o mouse também, mudaria para bonificação, no nosso caso é despesa mesmo, e aqui eu clico 2 vezes, sempre clicando 2 vezes para ele abrir a tela. Coloco e dou um OK. Aí ele vai salvar para mim esses valores. Eu já tinha o ISS, só excluir para vocês verem e incluir novamente, tá? A partir desses dados, como eu deixei como calculado, ele vai trazer os cálculos baseados naqueles dados. Como eu falei, se eu quisesse trazer um BDI, eu tenho minha planilha externa, eu quero só trazer o valor, é só desmarcar aqui que ele abre o campinho para a gente também, tá? Exibição. Aqui é onde eu falei das casas decimais. Eu posso definir quantas casas decimais, por exemplo, monetário está 2, eu vou colocar 4. Coeficiente está 4, eu vou deixar, quantitativo eu vou colocar 4 também, só para a gente ter mais números para a gente poder ter visualização. E aqui, default da descrição da tarefa, eu posso estar com o nome da tarefa,
descrição da composição, eu tenho lá minha planilha de tarefa e está escrito que eu vou fazer demolição de um muro. Só que a composição que está para ela tem outro nome detalhado. Aí, se eu quiser que ele traz descrição da composição associada, é só eu deixar aqui. A gente vai deixar o nome da tarefa para poder ficar mais simples, para a gente visualizar o que a gente está fazendo. Aqui, se eu flegar aqui, o que ele vai fazer? Igualar a descrição com o nome da tarefa. A gente tem duas colunas, uma com o nome da tarefa e outra descrição. Se eu quiser que os dois fiquem iguais, eu marco aqui. Se eu não quiser, eu deixo desmarcado e eu posso definir depois que um vai ser, por exemplo, o nome da tarefa e o outro vai ser a descrição da composição, por exemplo. Tá? Visualizando a planilha de atividade fica mais claro isso para vocês. Cores. Aqui é para visualização mesmo. Por exemplo, eu quero bater o olho na minha planilha e saber do que eu tô analisando. Por exemplo, serviço indireto. Eu vou colocar uma cor bem diferente aqui para a gente. Por exemplo, se eu tiver, tudo que tiver com essa cor vai ser serviço indireto. Então, tudo que for etapa vai estar em vermelho e eu posso escolher a cor que eu quiser. Vem aqui, marco e escolho a cor. É só uma questão de visualização para a gente se organizar melhor também. Máscaras. Isso é muito importante. Antes de eu importar qualquer coisa, eu preciso olhar a máscara. Por quê? Eu vou mostrar para vocês a minha planilha de Excel que eu vou importar. A minha planilha de Excel está assim, ó, com 2 campos, ponto 2, ponto 2. Aqui dentro do meu parâmetro está 3, 2, 2, 2, 2. Se eu fizer essa importação com a máscara assim, ok, o que ele vai fazer? Ele vai pegar minha planilha do Excel e vai acrescentar um número antes. Ele vai deixar 001. Se eu quiser que ele deixe exatamente igual essa, o que eu vou fazer? Eu tenho que vir aqui e mudar. Mas vamos supor que aqui tivesse só com 1. O que ia acontecer? Ia dar erro na hora de eu fazer minha importação. Porque ele não ia entender que lá tinha 2 e aqui tinha 1 só. Então, ele não aceita. Então, antes da gente fazer a importação, a gente precisa olhar isso aqui, tá? Então, isso é muito importante a gente olhar, senão você fala, minha importação deu erro. Falaram que era simples e deu erro. Então, isso aqui é muito importante olhar. Máscara do insumo e das composições a gente vai deixar sem. Por quê? Eu tenho a base Sinap hoje para trabalhar com vocês. A base Sinap, ela tem uma codificação. Mas, por exemplo, eu também trabalho com a base Certo. Ela tem outra codificação. E eu tenho a base Ciclo, ela tem outra codificação. E provavelmente as empresas têm sua base própria, ela tem outra codificação. Se eu colocar uma máscara, o que acontece? Eu não consigo copiar insumos e composições de outros projetos. A menos que eu só fale assim, não, eu só quero trabalhar com esse tipo de base, e essa base, a máscara é desse jeito. Aí sim eu coloco um. Agora, se eu misturar bases, fica difícil para eu trabalhar. Por quê? Se eu colocar uma máscara de insumo aqui, ele só vai trazer insumos que correspondem a essa máscara de insumo. E composição, a mesma coisa. Se eu colocar uma máscara, ele só vai conseguir trazer máscara que corresponde a essa máscara. Ok? Então, isso é muito importante. A gente vai deixar em branco para a gente deixar aberto para eu trazer, independente da máscara do insumo e da composição. Se a empresa exigir que tenha uma máscara, pode colocar, não tem problema. Vai assumir do mesmo jeito que a máscara da tarefa. Joguinho da velha aqui, hashtag, ponto, do jeito que vocês quiserem, tá? Não tem problema. Só que entenda que se colocar uma máscara, ele só vai trazer o que respeita aquela máscara. Isso acontece para o insumo, para a composição, para produto, para tudo. Cronograma. Aqui, gente, quando a gente começa a fazer um orçamento, a gente não vai precisar de um cronograma, tá? Por que eu vou mostrar isso para vocês? Que eu vou mostrar o comecinho, só para vocês verem o resultado do trabalho que a gente vai fazer, como ele se comporta dentro de um cronograma e como emitir os relatórios. Então, por isso eu criei uma obra pequenininha aqui, só de 5 meses. Eu posso colocar personalizado, que eu vou colocar, por exemplo, de 8 em 8 dias, eu quero ver meu cronograma. Então, aí eu vou colocar de quantos dias é o meu período, diário, meu cronograma, se eu vou entrar com dados diário dele, se é uma obra pequena, é legal, se for uma obra grande, fica difícil a gente trabalhar, mas também dá. Semanal corrida contando sábado e domingo, quinzenal corrida contando sábado e domingo e mensal. Nós vamos deixar como mensal o nosso, tá?
Reparem, para depois vocês entenderem lá na frente quando montar o cronograma, que eu coloquei minha obra iniciando dia 20/4. Então, do dia 20/4 a 30/4 tem só 10 dias, não tem um mês completo, mas ele fecha o mês, tá? Coloquei de propósito para vocês entenderem que ele fecha o mês, tá? Independente de eu ter 30 dias aqui, porque eu disse que é mensal, então ele vai por mês, tá? Gerais. O que é o gerais? Aqui eu vou dizer para ele se eu quero que ele não emite aviso se o cronograma previsto não fechar em 100%, que ele me avise ou que ele obrigue o fechamento. O que acontece? Eu fui lá e programei meu cronograma 5 meses, 20% a cada mês. Ele fecha 100%, ok? Ok. Se eu colocar o previsto é fácil, mas aí realizei, pus o meu realizado e o meu realizado não fechou em 100%. O que ele vai fazer para mim? Ele vai me avisar. Se eu colocar o obriga, ele vai me dar um erro e fazer com que eu corrija. Eu não consigo salvar meu cronograma sem eu fazer a correção, porque ele precisa fechar em 100%, tá? Então, a empresa decide se eles querem que obriga, se eles querem só avisa, ou se eles querem que pode deixar o cronograma correr, tá? Alteração do cronograma. Eu posso alterar meu cronograma no previsto, no realizado e no medido. Em quais meses? Em todos. Eu não quero, depois que eu coloquei o previsto, eu não quero que a pessoa que vai colocar o realizado altere o previsto. Então, eu venho aqui e não deixo desmarcado, eu não quero que ele altere. Aí ninguém vai poder alterar esse previsto, tá? Então, se eu quiser, conforme for fazendo, andando um mês, eu não quero mais que mexam meses para trás, eu vou só mudando aqui, tá? Permitir copiar somente para períodos abertos. A linha base. O que é a minha linha base? Eu criei um cronograma previsto, eu vou lá e falo para ele, copie a linha base. O que ele vai fazer? Ele vai pegar exatamente o meu previsto e vai jogar na linha base. E essa linha base ninguém mexe, a menos que eu mande atualizar novamente, tá? Só que não, aí ele está me perguntando assim, eu atualizo a linha base somente para períodos abertos, ou seja, eu estou em maio, então maio está aberto. Abril já fechou, então eu não posso mais mexer. Ou eu posso atualizar para abril também. Então, se eu colocar somente períodos abertos, ele vai atualizar de maio em diante. Se eu não marcar aqui, ele vai atualizar todos, tá? Curva de distribuição padrão, curva de Gauss. O que é a curva de Gauss? É uma curva, eu posso fazer o meu cronograma manual, entrar dado a dado. Eu posso fazer meu cronograma automático, vou lá e falo para ele, olha, lança tantos por cento ao mês. Eu posso fazer ele automático e colocar também um percentual, marcar as tarefas que eu quero para ele lançar. Eu posso lançar através do PERT. Vou lá, lanço o meu PERT e exporto para o meu cronograma. Ou eu posso fazer uma curva de distribuição. Eu crio uma curva de distribuição e digo para ele, olha, no primeiro período você vai lançar 10%, no segundo 20%, e vou organizando até fechar 100%. E a curva de distribuição serve para quando eu tenho certeza que todo o meu empreendimento, aquelas tarefas vão ter que andar daquele percentual, tá? Então, é uma outra maneira. Eu posso utilizar o PERT, curva de distribuição, ou eu posso fazer diretamente no cronograma. Então, se eu quiser, aqui eu podia mudar a curva também, vocês podem criar uma curva de vocês, isso vai depender de empresa para empresa também. Nós não vamos ter fórmula de lançamento múltiplo no cronograma, como eu disse, eu só vou mostrar o comecinho do cronograma para vocês, só para vocês terem visualização de relatório, que a ideia é o orçamento hoje. Para eu poder dar continuidade no meu orçamento, eu também preciso vir aqui em planilha de serviço. Eu vou utilizar a planilha de serviço, eu vou mostrar para vocês, mas eu não vou utilizar, tá? Mas vocês podem utilizar. Vou deixar marcado para vocês poderem ver como funciona. Utiliza cenários, eu não vou marcar, mas o que é o cenário? Cenário é exatamente igualzinho planilha de serviço e tarefa. Só que o nome diz exatamente isso, é um novo cenário, é uma nova visão. Eu posso pegar minha planilha e fazer alterações dentro desses cenários, que não vai alterar minha planilha de serviço. É uma cópia da minha planilha de serviço, mas é só para eu analisar. Não, eu vou trabalhar dessa maneira ou dessa. Então, para eu poder ter uma análise. Então, eu posso ter
10 cenários contando com as minhas planilhas, 5 baseado na planilha de serviço e 5 na planilha de tarefas, tá? Ele serve exatamente para isso, para eu ter uma análise do meu projeto, como eu quero prosseguir com o meu projeto. E eu posso transformar o meu cenário em planilha principal depois também, se eu quiser estar utilizando. Eu vou mostrar para vocês, mas nós não vamos utilizar, senão nosso tempo não encaixa. Recursos iguais entre tarefa vinculada, permitir editar a quantidade na associação de serviço e atividade. Se eu colocar que eu permito alterar, ele vai deixar alterar minhas planilhas. Se eu não colocar, ele vai deixar engessado minha planilha. Então, a gente deixa permitido aqui. Onde será permitido alterar o recurso? Se eu colocar que esse recurso aqui é permitido só na planilha de atividades, a planilha de serviço fica engessada. Se eu colocar em ambos, ele permite que eu altere as duas. Se eu colocar só no serviço, a de serviço vai ficar engessada. Fórmula de consistência nós não vamos utilizar hoje também, mas o que poderia ser uma fórmula de consistência? Eu poderia criar uma fórmula para poder mostrar na minha planilha de tarefa se existe alguma tarefa zerada, tá? Então, aí eu colocaria consistência de projetos, ele ia me mostrar quais são as consistências, que se não tiver alguma tarefa zerada, ou insumo associado a ele zerado, vai depender do que eu montar a minha fórmula, mas eu posso fazer como se fossem umas regrinhas para ele mostrar para a gente, mas a gente pode utilizar também. Planilha de atividades. Eu coloquei aqui essa fórmula de consistência, mas a gente não vai utilizar, mas só para vocês verem, tá vendo? Ó, verifica a tarefa com quantidade zerada, tá? Só para vocês entenderem o que eu posso, o que pode ser essa fórmula de consistência, tá? Bloquear a importação de tarefa na planilha de atividade, a gente não vai colocar, porque a gente vai trabalhar com isso, a gente vai importar a tarefa. Bloquear a alteração nos pesos da atividade, a gente não vai colocar, porque a gente nem vai trabalhar com peso. Ok? As demais partes de parametrização são necessárias olhar, mas quando eu vou trabalhar já com a parte de planejamento e controle, tá? Que daí a gente vai configurar PERT, insumos aqui, ó. Opções de arredondamento, eu coloquei mais próximo. Opções de equalização de insumo por projeto, pode ser por obra também. Vocês vão entender daqui a pouco porque ele fala por obra e por projeto. A hora que eu mostrar para isso, vocês vão entender melhor. Se eu quero calcular a equalização automaticamente, eu não vou colocar automaticamente, porque é o que eu falei, tudo que for automático demanda um pouco mais de tempo. O sistema fica calculando por trás, a gente nem percebe, mas aí fala, o sistema está demorado, mas é porque a gente colocou para ele fazer um monte de cálculo automático. Utiliza preço unitário do insumo na curva ABC? Sim. As composições, calcular a composição ao salvar, eu não vou deixar também, porque eu já vou calcular ela logo que eu trouxer da importação, e como a gente não vai fazer alteração de índice, e se a gente fizer alguma alteração de índice, a gente calcula uma a uma. Bloquear a digitação. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir ainda? Porque às vezes eu fico aqui falando. Então tá bom, Camila, obrigada. Obrigada, Ricardo. É que eu fico falando e às vezes, né, nem me atento ao que vocês não ouviram. Então, aqui, vamos lá. Aqui a parametrização básica para um orçamento é isso, tá? Então, a gente terminou a parametrização básica. A importância de fazer essa parametrização antes, por quê? Vocês viram que se eu não tiver uma máscara de tarefa adequada para a planilha que eu vou trazer, vai ter erro. Se eu não tiver lá as minhas quantas casas decimais, o meu cálculo não vai dar diferente. Então, assim, todos esses detalhes, e assim, se eu tiver um projeto bem parametrizado e esse projeto novo que eu estou criando é exatamente igual, eu não preciso mexer. É só copiar o projeto e dar continuidade. E isso a gente está entrando para mostrar para vocês, caso o meu projeto, a minha empresa hoje trabalha num segmento e amanhã ela tem um segmento novo, nada impede ela de usar o top, entendeu? Ela pode criar um novo projeto e mudar a parametrização. Então, é só para mostrar para vocês isso, que existe a possibilidade de eu estar mudando de projeto a projeto, tá? Então, tá ok. Eu vou mostrar para vocês rapidinho os parâmetros gerais, por conta da importação da ORCE-Certo que a gente vai fazer. Mas os projetos, as parametrizações gerais, quando é feito a implantação do sistema, já é feito essa parametrização. Então, a gente não mexe,
tá? A menos que alguma coisa se altere no meio do caminho. Mas aqui vocês vão só acompanhar comigo, que é a identificação. Como eu vou chamar as subdivisões do projeto? Eu vou chamar de subprojeto. Eu podia chamar de obra, eu podia chamar o nome que eu quisesse aqui, mas a gente vai chamar de subprojeto. Qual é a moeda corrente real? Mas não necessariamente, lembra que lá na parametrização eu posso mudar, fazer conversão de moeda? Então, eu posso manter igual, ou seja, eu não vou ter que entrar aqui, tá? Se eu quero permitir data retroativa no faturamento de contratos, eu vou ter que marcar ele aqui, que ele vai funcionar assim. Normalmente, ninguém permite, então por isso está desmarcado. E assim por diante. Vou mostrar para vocês a integração do certo. Para eu poder trabalhar, trazer a base SINAV para dentro do top, o que eu preciso? Eu preciso estar integrada a um web service. Então, a partir do momento que eu tenho a licença desse web service, eu vou cadastrar ele uma única vez aqui, coloco o meu login, que normalmente é o CNPJ da empresa, coloco minha senha e valido a conexão e entro. Fiz isso uma única vez, eu não preciso voltar mais aqui, tá? Tá pronto para poder usar as bases da OrciCerto que eu tenho as licenças. O restante aqui vai ser feito conforme eu falei, na parte de implantação. Se a partir de amanhã a empresa comprar o Fluig, eles vão vir aqui e vão configurar por aqui, tá? Mas isso é feito uma única vez. O nosso caso já está feito, nós não vamos mexer.